Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui Filipenses capítulo 2, começando no versículo 1 aqui. O apóstolo Paulo havia recebido notícias, né, dos membros da igreja lá em Filipos, e agora ele estava respondendo, mandando uma carta para eles aqui. O versículo 1 diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há algum entranháveis afeto de compaixão. Aqui, né, a notícia que o apóstolo Paulo tinha recebido é que os membros da igreja lá em Filipos, eles estavam firmes na fé, que eles tinham entre eles consolação e amor, comunhão de espírito entre os irmãos e que eles se comoviam um com os outros. Então são ótimas notícias. O apóstolo Paulo ficou feliz com essas notícias, né? Ele plantou essa igreja com outros missionários ali. Ele que organizou o trabalho missionário ali e organizou a igreja lá. Então agora ele está muito feliz porque os filipenses estão firmes na fé, né? Mas será que isso só é suficiente? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 2. Completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o ânimo, sentindo a mesma coisa. Aqui então o apóstolo Paulo recebe a notícia que eles estão bem, estão confraternizando uns com os outros, né, tendo compaixão, consolação. E aí o apóstolo Paulo fala: completai a minha alegria. É no sentido aqui de deixa o cálice transbordar. Ele está feliz pela situação lá, mas temos que melhorar. É igual nós, né? Nós estamos bem na igreja, a gente tem que procurar progredir ainda mais. A gente não pode ficar estagnado, parado, tá bom? Então, a gente sempre tem que estar progredindo. Então, aqui o apóstolo Paulo, apesar da igreja estar indo bem, ele fala: aumentai, completai a minha alegria. Eu quero ficar mais ainda feliz com vocês. E aí, então, ele começa a falar em coisas que eles precisavam melhorar também. Sempre tem o que melhorar, né? Versículo 3 ele diz: Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo, né? Então o apóstolo Paulo fala: olha, não é para fazer as coisas por vanglória. Vangloriar-se é chamar para si mesmo, né, a atenção, querer ser melhor do que as outras pessoas. E aí ele fala exatamente o contrário, que eles deveriam considerar o outro como superior a eles, tá bom? Mesmo que alguém tivesse um cargo de liderança, essa pessoa tinha que se considerar abaixo das outras pessoas, servir as outras pessoas, tá bom? E não servir no sentido de vangloriar-se a si mesmo, mas de ajudar o próximo. O versículo 5 aqui, o versículo 4, né, ele diz assim: Não atentei cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro, né? Então ele fala aqui, né, que nós devemos fazer pelo outro, não somente fixar nas coisas que para nós, né? Buscar os meus próprios interesses. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ajudar ao próximo. O versículo 5 ele fala: de sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele vai chamar aqui o exemplo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele é o exemplo perfeito, porque Jesus Cristo, só para começar, ele é o Rei dos Reis, né? E ele é um rei que ele não está no trono para ser servido. Pelo contrário, ele sempre nos serviu, né? Então eles têm que tomar aqui, por exemplo, Jesus Cristo, né? Lá em Filipenses, os membros aí, tinha pessoas que eram renomadas, importantes, e essas pessoas tinham, então, que não se julgar melhor do que as outras pessoas e servir com todas as pessoas. Um exemplo disso um serviço que nós fazemos na igreja é a limpeza da capela. Uma pessoa não pode pensar assim: eu não vou pôr a mão ni rodo, eu não vou varrer, né? Isso aí é outro tipo de serviço. Não, todos nós temos que servir, tá bom? Então, ele fala sobre não ter essa vangloria dentro de nós, né? E aí ele dá o exemplo de Cristo aqui. Bom, na verdade aqui, ó, o apóstolo Paulo, do versículo 6 ao versículo 11, é um hino, tá bom? É um hino que foi composto na igreja primitiva. Tinha os Salmos, que era do Velho Testamento, e agora esse aqui é como se fosse um salmo no Novo Testamento, porque menciona o nome de Jesus. Então não sabemos se foi Paulo que compôs ou quem compôs esse hino, mas ele é lindo, tá bom?
eles descobriram que é um salmo, uma canção, por causa das palavras tão ordenadamente coordenadas. No português não vai fazer nenhuma rima, né? Não dá para cantar. Mas as palavras tão bem coordenadas, né? Que fazem o sentido realmente de um hino, tá bom? Então vamos ver essas palavras aqui que o apóstolo Paulo coloca aqui para os filipenses acerca de não se vangloriar, tá bom? De servir aos outros. Então ele chama aqui o exemplo em Jesus Cristo, dizendo no versículo 6. Lembrando que do versículo 6 ao 11 aqui, é como se fosse um salmos, um hino aqui. Ele diz assim: o qual sendo em forma de Deus, está falando de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo, quando fala que ele era a forma de Deus, não é somente a aparência, significa assim o sentido de divino. Que Jesus Cristo ele era divino, ele era Deus já, tá bom? O qual sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Então, veja que mesmo Cristo, numa posição mais elevada, ele não teve por usurpação falar assim, eu sou Deus, eu não vou me rebaixar e ir lá com os humanos, né? Ou desse tipo aqui. Pelo contrário, ele vai realmente se humilhar a si mesmo para nos salvar. Esse salmo aqui, esse hino, são 3 versículos falando sobre a descida de Cristo, a humilhação de Cristo, Cristo descendo abaixo de todas as coisas. E os outros 3 versículos é sobre a ascendência de Cristo, sendo exaltado acima de todas as coisas, tá bom? Então é lindo aqui. Vamos lá, o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. Algumas traduções, em vez de falar aniquilou-se a si mesmo, diz esvaziou-se a si mesmo, né? Isso não significa que Jesus Cristo, ele deixou de ser Deus quando ele estava na Terra, tá bom? Ele era 100% homem, humano, e ele era 100% Deus também. Ele não perdeu a divindade dele. Mas veja que no versículo anterior, né, já mencionou ali que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? No, se agarrar àquele título, àquele poder de dizer, não, daqui eu não saio, né? Eu não vou ajudar. Não, ele se humilha, ele abaixa, ele esvazia-se a si mesmo para nos ajudar. Ele desce abaixo de todas as coisas. Então ele diz, aniquilando-se a si mesmo, tomando sobre a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o próprio Deus, Jesus Cristo, ele tabernaculou, ele habitou em um corpo humano, tá bom? Isso para se colocar como servo de todos, mostrando, né, aos membros da igreja, os filipenses, que mesmo uma pessoa em posição elevada, ela deve se colocar na condição de servo para o Senhor, ajudar os demais irmãos. Aqui o versículo 8, ele diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se achando na forma de homem, né, ele humilhou a si mesmo, Jesus Cristo. E a humilhação dele era a questão da obediência. E ele foi obediente até a morte. Ele sempre obedeceu. Aqui está uma diferença, né? Ele se torna humano, é um Deus que se torna humano, mas ele não é um humano no sentido de pecado. Ele nunca pecou, tá bom? Então, ele tem a forma no sentido que ele é divino. Ele não perde a divindade dele por ele ter se tornado humano, tá bom? Ele não perde essa divindade aqui. E aí, ele diz aqui que ele é obediente até a morte e morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais horrível que existia, de humilhação, né? A pessoa era pregada na cruz ali, sem roupa. A morte é toda dolorosa, né? É um sentido ali de humilhação mesmo. Ele sofreu a pior morte que tinha na época, então. Tá bom? Então, veja que até esse ponto aqui nesse hino, fala da descida de Jesus Cristo. E ele desce justamente para nos elevar, né? E agora a gente vai ver a ascensão dele, né? A exaltação dele subindo também. Continuando aqui o versículo 9, então. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Bom, o nome sobre todo o nome é o nome no Velho Testamento. Aqui está apontando que o Deus no Velho Testamento, o Deus de Israel, Jeová, é o próprio Jesus Cristo. É ele que é esse nome. E o nome vai mencionar que é o nome de Cristo.
Aqui é praticamente como se Paulo estivesse cantando que o Deus do Velho Testamento, esse é o nome, Jesus Cristo, tá bom? Então ele fala aqui que Deus o exaltou, né, depois dessa humilhação toda por nós, né? Ele foi humilhado por nós para nos salvar. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, e na terra e debaixo da terra. Então veja aqui o domínio. Aqui é 100%, todos os joelhos vão se dobrar. Né? Até mesmo aqueles ateus que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo, né? Quando eles virem, eles vão ficar humilhados, vão se sentir, vai saber com certeza, eu deveria ter obedecido, eu deveria ter acreditado, e vão ter a plena certeza que eu não acreditei por causa da incredulidade do meu coração. Eu escolhi não acreditar. Mas nesse momento, toda a língua confessará e dobrará o joelho. Isso é uma referência que o apóstolo Paulo está fazendo lá do livro de Salmos, Salmo capítulo 2, eu acho. Não, Isaías, capítulo 45, versículo 22 e o 23, falando que todo joelho se dobrará, né? Lá Isaías 45 fala do Senhor exaltado, né? O Senhor divino, Deus, e a adoração que prestam a Ele, tá bom? Então, todos que se voltam para Ele vão ser salvos, é isso que está escrito lá. Bom, então aqui o versículo 11, para finalizar o Salmo, diz assim: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então, aqui veja, né, que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra Senhor significa Deus, né? É a palavra muito usada no Velho Testamento para significar o nome de Deus, Senhor, né? Então, muitas vezes usa a palavra Senhor ao invés de colocar o nome de Deus ali. Então, aqui o apóstolo Paulo está mostrando que o Senhor, no Velho Testamento, é o mesmo Jesus Cristo. E esse foi o nome, né? Então, todo joelho se dobrará sobre esse nome, que é Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, né? Após esse hino lindo que o apóstolo Paulo compartilha aqui, vamos continuar aqui do versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas em muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor. Aqui é muito bom, né, que o apóstolo Paulo recebeu notícias boas ali da igreja, dos irmãos da igreja os filipenses, tá bom? E agora ele fala, olha, vocês obedeceram na minha presença, e agora que eu não estou perto de vocês, vocês continuaram obedientes, obedecendo o evangelho, né? Vocês estão de parabéns por causa disso. A gente tem que ser sempre obediente a Deus. Na verdade, Deus está sempre olhando, né? Não tem um momento que Deus não está olhando. Mas a gente às vezes tem a sensação de que está sozinho e que às vezes quer aprontar, né? Mas não é isso que devemos fazer, não. Aqui fala também, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aqui é uma referência a Salmos, capítulo 2, versículo 11, né? Que fala, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Essa palavra temor e tremor significa aqui reverência, tá bom? Reverência e respeito, é isso que significa. Não é para adorar o Senhor com medo de Deus, mas sim com reverência e respeito. Esse é o sentido aqui da palavra. Bom, vamos aqui, o versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Bom, aqui no versículo anterior, eu achei interessante que ele fala aqui, assim também operai a vossa salvação. Veja que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pela expiação de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala, operai a vossa salvação. Nós também temos uma parte a fazer, né? Mesmo que seja o mínimo exigido ali, nós temos que obedecer os mandamentos, se voltar para o Senhor, fazer aquilo que agrada a Deus, tá bom? E não é que a gente vai ganhar em troca a salvação vem por meio de Jesus Cristo, por meio da expiação, mas também ele requer de nós que façamos alguma coisa, então ele está falando aqui, operar em vós essa salvação, e aí então ele vai falar o que nós devemos fazer, tá bom? Então aqui no versículo 13, então, ele continuou falando, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Ou seja, mesmo que nós temos que fazer algo, vai vir por meio de inspiração. Como ele falou, ó, é Deus que opera, né? Tanto o desejo em nós para fazer o que é certo, como a capacitação de vencer nossos desafios. Então acaba que a glória sendo toda do Senhor. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, né? Isso é muito importante, né? Fazer as coisas sem murmurar. Sempre quando eu falo de murmuração, eu lembro de Lamã e Lemuel. Se você pegar a história de Lamã e Lemuel no livro de Mórmon, eu posso dizer até que Lamã e Lemuel eles eram obedientes, por exemplo. Eles obedeceram os pais dele quando teve que ir para o deserto? Obedeceu. Eles obedeceram quando eles tiveram que ir voltar e buscar as placas de latão? Voltaram, obedeceram, né? Eles obedeceram quando tiveram que atravessar os mares, construir o navio, tudo eles obedeceram, mas eles murmuraram, tá bom? Então a questão aqui é murmuração, é fazer sem reclamar, tá bom? É essa a questão aqui. Então, continuando aqui o versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa no meio do qual resplandeceis como luminares no mundo. Então aqui ele fala que nós devemos ser como luminares, luz no mundo, né? Nós somos a luz de Cristo refletindo aqui nesse mundo para as outras pessoas. E mesmo, né, aqui a gente vê que não há desculpa, mesmo que nós estivermos no meio de um povo de uma geração corrompida, como ele usou aqui, corrompida e perversa. Nós temos que ser luz. Não nos associar no sentido de se dissolver no meio da massa e ficar igual às outras pessoas, mas manter a nossa luz, sermos luz para o mundo. Versículo 16: retendo as palavras da vida, para que no dia de Cristo possais gloriar-me de não ter corrido em trabalho em vão. Aqui é a palavra que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: no dia da vinda de Jesus Cristo, ele vai ficar mais feliz com a salvação deles, dos filipenses, do que com a dele mesmo. Ele vai ficar muito feliz, porque ele vai saber que o trabalho dele não foi em vão, em pregar o evangelho, que eles realmente mudaram de vida e agora eles têm a salvação deles, né? Está falando do dia da vinda de Cristo aqui. Versículo 17: ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, o serviço de vossa fé. Alegro-me e regozijo com todos vós. Né? Aqui o apóstolo Paulo ele fala, né, sobre ser oferecido em sacrifício como libação. Libação é um líquido, provavelmente às vezes era usado vinho ali, que também era derramado sobre o altar, sobre o sacrifício ali que estava sendo feito. Tá bom? Então era uma oferta. E aqui o apóstolo Paulo está falando que a ajuda que eles forneciam ao apóstolo Paulo era como uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, um sacrifício agradável. Então nós mesmos, quando nós jejuamos, devolvemos nosso dízimo, isso é um sacrifício da nossa parte, é a nossa oferta ao Senhor. Versículo 18, para finalizar aqui. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo, né? E chama ele aqui para estar grato e felizes com ele aqui, por esse serviço que eles estão fazendo. Vou finalizar por aqui a mensagem até o versículo 18. Gratidão por todos os dias nós estudarmos junto. Acho que a parte mais forte que eu acredito nessa mensagem foi a parte do hino, né? Que o apóstolo Paulo fala do versículo 6 ao versículo 11. Que Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele desceu abaixo de todas as coisas para nos elevar. Ele humilhou-se a si mesmo. Veja que foi algo voluntário. A palavra fala, humilhou-se a si mesmo. Foi algo voluntário que ele fez para que pudéssemos nos salvar, tá bom? Então nós também, né, igual ele está falando aos filipenses, não devemos ter por usurpação algo de não querer se humilhar e servir as outras pessoas, tá bom? Porque o próprio Deus, ele desceu abaixo de todas as coisas. E é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.